Olá, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre psicologia toda semana. E hoje eu quero falar um pouco sobre necessidades emocionais com vocês. Eu estudo bastante sobre isso, na abordagem que eu sou formada, que é a terapia do esquema. Eu volta e meia falo dela por aqui, eu acho que vocês devem ter ouvido, que é uma abordagem dentro da psicologia. A gente, depois de ser psicólogo, a gente escolhe uma especialização. E eu tenho mais de uma abordagem que eu escolhi teórica, que rodeia um pouquinho a terapia cognitivo-comportamental, mas que adiciona, né, a terapia cognitivo-comportamental. E uma delas é a terapia do esquema. E para estar falando isso daqui para vocês hoje, eu vou estar usando como referência o livro da Patrícia Noleto, que se chama Filhos em Construção: As Necessidades da Criança pela Teoria do Esquema. É um livro muito legal para pais, gente. E é um livro, assim, não só para pais, tá? Porque se você quiser estar aprendendo sobre necessidades emocionais, o impacto, né, que tem na vida das crianças e na construção da formação de personalidade, né, de quando a gente é criança, o quanto de afeto ou a falta de afeto que a gente recebe, fica a indicação desse livro. Esse livro aqui eu gosto muito, um dia eu pretendo até relê-lo, porque eu gostei muito de ler e eu adorei muito a linguagem da Patrícia. E se vocês quiserem conhecer o livro ou comprar o livro, eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês darem uma olhada nele. Então, qual é o recorte do livro que eu quero trazer aqui hoje, né? Que existem 5 necessidades emocionais básicas que precisam ser supridas ao longo da nossa infância e da nossa adolescência pra gente se tornar adultos mais saudáveis. Só que nem todo mundo tem essas necessidades supridas, né? E eu vou estar aqui pra falar um pouco o que acontece quando não é suprido, né? E quais são, né, essas 5 necessidades. Porque o que a gente vive na infância e na adolescência impacta muito a nossa vida depois, né? Então, essa teoria, né, se chama terapia do esquema, porque os esquemas, eles são padrões emocionais cognitivos que a gente cria quando a gente não tem essas necessidades de afeto supridas lá atrás. E a gente, infelizmente, o que acontece na infância e na adolescência, a gente carrega ao longo da nossa vida. Então, por mais que vocês pensam, nossa, mas isso aconteceu há muito tempo, gente, infelizmente deixa marcas. E é importante a gente entender quais foram as faltas e as ausências que houveram pra gente não ficar num ciclo de perpetuação disso na nossa vida. Porque muitas vezes a gente teve pais que não davam atenção pra gente, e quando a gente vai ver na nossa vida adulta, a gente só escolhe se cercar de pessoas, e eu digo isso assim, de amigos, relacionamento romântico, talvez até trabalho, colegas de trabalho que não dão atenção pra gente. Porque o nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade, ele gosta de saber onde ele tá pisando. E qual é o terreno que você sabe onde você tá pisando? A falta de atenção quando você se relaciona. A gente não tá falando sobre decisões saudáveis, a gente tá falando sobre decisões conhecidas. O nosso cérebro, ele tá nem aí se algo vai deixar a gente mais feliz ou mais triste. Ele tá interessado em fazer a gente sobreviver. E como é que a gente sobrevive na selva? Ficando onde é seguro. E onde é seguro? Onde a gente conhece. Então, é importante a gente tá aqui e saber nomear o que faltou pra gente não deixar que essas faltas continuem na nossa vida. Então, a primeira necessidade emocional que a gente tem, assim que a gente nasce, gente, é o vínculo seguro. Toda criança precisa de uma conexão segura, né? Sabe aquela certeza de que você mora, assim, no coração de alguém? Quando a gente é criança, a gente precisa disso. A gente precisa se sentir pertencente, aceito, amado. E, assim, amado incondicionalmente, gente. Essa é uma das necessidades mais importantes que uma criança pode ter. Um bebê, ele nasce 100% dependente. E se ele não for cuidado, ele morre. Então, essa necessidade não é só de comida, é de vínculo mesmo, assim, de você cuidar dessa criança e desse bebê pra ele poder prosperar. Então, esse vínculo seguro, né, que essa necessidade, é baseado nessa certeza que eu vou ser cuidado por alguém sempre. A criança, ela precisa sentir que essa relação que ela cria com os pais é estável, é segura, que ela será amada por quem ela é e não pelo que ela faz ou ela deixa de fazer. Os pais precisam estar disponíveis, gente. E não é só estar presente, né? Porque, sei lá, você tá presente usando o celular, né? Você tem que estar presente afetivamente, né? Disponível pra acolher e amar essa criança. Então, não é sobre só estar ali, né? Pra mostrar segurança. É como você tá ali. Então, se você estivesse perguntando, como é que eu sei se essa necessidade emocional foi suprida ou não na minha infância? E aí, tem um exercício que eu vou querer que vocês façam, que é, imagine vocês crianças perguntando pros seus pais: você estará lá por mim quando eu precisar? Posso confiar que você não me machucará ou me abandonará? E aí você pensa, você acha que você, criança, perguntando pros seus pais, você seria Sim, eu vou estar aqui. Não vou te abandonar. ou não? Talvez você não tenha segurança em responder essas perguntas. Se você não tiver segurança, a gente pode começar a suspeitar que houve uma ausência em algum grau dessa necessidade. E o que pode atrapalhar, gente, essa necessidade de ser suprida quando a gente é criança, né? Qual é o tipo de criação que a gente tem quando isso não é suprido? Quando a gente tem pais mais distantes, mais frios, famílias instáveis e famílias que deixam a criança insegura, né? Porque elas não são previsíveis, falta previsibilidade. Então, ela nunca sabe o que esperar do pessoal que tá cuidando dela, né? Tem um dia que tá bem, outro dia tá mal, outro dia dá afeto, outro dia não dá afeto. É instável. E é frio também, né? Muitas vezes é muito pouco afetuoso. E aí, quando você não tem essa necessidade suprida na infância, o que acontece na vida adulta,
né? Uma criança que não teve uma necessidade suprida poderá, nas relações e nos vínculos construídos no futuro, ter a sensação de que ela não é amada. Sabe aquela sensação que você... É tipo uma crença, assim, que você não é importante pra ninguém e ainda tem o risco de você se considerar um pouco diferente dos outros, assim, tendo um sentimento, assim, de não pertencimento a um grupo. Você pode se tornar um adulto, né, que acredita que todo vínculo é frágil e que pode ser rompido a qualquer momento. Você pode se sentir meio falho, assim, ruim, indigno de receber amor dos outros. Também pode acabar percebendo as relações como perigosas, sempre esperando que você vai ser enganado, machucado, passado a perna pelo outro. E também você pode desenvolver a expectativa que o seu desejo de conexão nunca vai ser satisfeito. Seja por uma ausência de afeto, de carinho, de escuta, compreensão, ou pela falta de apoio, orientação, assim. Você nunca vai achar que o outro, de fato, vai conseguir te suprir. E esse é o impacto que tem na nossa vida adulta quando essa necessidade não é suprida. Quer dizer que então acabou, você não vai mais conseguir se relacionar? Não, porque existem níveis de falta. Você pode ter uma falta 1, você pode ter uma falta 10, você pode ter uma falta 5. E isso vai impactar a gente. Eu acho que a gente tem que lembrar que não é 8 ou 80 quando a gente fala de necessidades emocionais. Algumas vezes os pais conseguiram estar um pouco mais presentes, tem pais que não conseguiram estar presentes, tem pais que deram muito, e aí excessos não é o caminho, tá? O caminho é meio termos, porque temos que crescer com alguns tipos de frustração. A segunda necessidade emocional importante quando a gente está crescendo é autonomia. Toda criança ela precisa construir um senso de identidade, assim, a gente chama de self na psicologia. E para isso os pais devem permitir gradativamente, de pouquinho em pouquinho, de acordo com a capacidade da criança, que a criança se experimente assim no mundo. Sabe quando a gente vê uma criança e diz que ela é meio cheia de si? É assim que a gente quer que a criança se sinta. Ajudar essa construção de autonomia gera na criança a capacidade de acreditar em si mesma, de se sentir competente. E quando adulto, se sentir capaz de lidar com os desafios que aparecem na vida. Os pais eles precisam controlar um equilíbrio para cuidar sem superproteger. Eles precisam ser o suporte para a criança, para que ela tenha a oportunidade de tentar sozinha. Então, gente, não é fazer pelo outro, mas é você dar suporte se a criança precisar de ajuda e um monitoramento ali, né, para ver se a criança não vai se machucar nem nada. E também não é um outro extremo de, se vira, sabe? Não, assim, é importante orientar. Essa questão da autonomia, aos pouquinhos você ir dando responsabilidade, orientar, estimular. É meio que ser a torcida, sabe? Pela criança, no potencial dela. E assim, essa criança terá a oportunidade de arriscar e fazer escolhas e poder experimentar sucessos e fracassos e se sentindo capaz de lidar com eles. Porque dar suporte para uma criança para ela desenvolver autonomia não quer dizer que ela tem que acertar sempre. É muitas vezes quando ela errou, você também ser o suporte, falar, poxa, que difícil, será que a gente pode tentar fazer de novo? Vamos tentar fazer assim. E isso é orientação. Isso também é acolhimento. Então, vamos lá para o nosso exercício aqui para saber se você teve ou não essa necessidade suprida. Pensa assim, você criancinha, e vira para seus pais. Você acredita em mim? Posso ter seu apoio para tomar decisões importantes sobre mim e a nossa relação? Então, gente, se acredita em mim, for a resposta sim, talvez você tenha sido suprido. E posso ter o seu apoio para tomar decisões importantes? Para mim e para a relação? Se sim, isso também quer dizer que talvez essa necessidade tenha sido mais suprida para você. Mas o que pode acabar atrapalhando, né, para essa necessidade de ser suprida por uma criança? Pais superprotetores e ansiosos. Uma família que é controladora e aquele tipo de família emaranhada que a gente chama, que é aquela família que todo mundo sai tomando conta da vida de um do outro, sabe? Que os pais, eles acabam minando a autoconfiança da criança e não proporcionam que ela passe pelos desafios normais do crescimento, gente. Crescer é passar perrengue. E outro dificultador também, que é o outro extremo, né, que a gente tá indo pra superproteção, e o outro extremo é pais negligentes. E aí a gente tem que pensar na negligência de cuidados básicos, mas também de negligência de apoio. Assim, pais que esperam que a criança faça tudo sozinha, mas não estão ali pra orientar nem pra ensinar. Também um dificultador, pais que exigem mais do que a capacidade permitida da criança, de acordo com seu desenvolvimento. Então, sei lá, a criança tem 3 anos e espera que ela ligue pra marcar o médico. Gente, não tá condizente. Então, tudo isso vai minando a autonomia da criança, o senso de que eu dou conta. Eu sei fazer. E o que vai acontecer na vida adulta se essa necessidade não for suprida? Se uma criança não teve essa necessidade suprida, pode ser que na vida adulta, esse adulto tenha dificuldade em funcionar de forma independente e não se sentir capaz de se separar da sua própria família. Muitas vezes se torna um adulto inseguro, tem dificuldade de resolver problemas, tomar decisões, fazer escolhas, estabelecer objetivos pessoais também e desenvolver habilidades necessárias para conquistar. Porque quando a gente define um objetivo, a gente precisa criar umas habilidades, ter resistência, ter resiliência, ter perseverança, ter paciência algumas vezes para conquistar os nossos sonhos. E essas habilidades não são desenvolvidas. E ainda pode se tornar um adulto, né, que fica pensando que uma catástrofe possa acontecer, né, seja algo relacionado a uma doença ou uma tragédia. O criador da teoria da terapia do esquema, ele chega até a mencionar, né, que esses adultos, né, em relação a se sentirem incompetentes, eles têm aquela sensação como se eles permanecessem crianças em boa parte da vida adulta deles, porque eles não se sentem capazes. Terceira necessidade emocional, e essa daqui é uma que me pega, gente, porque essa necessidade eu tive suprida. Então, pra mim é muito diferente ver quando outras pessoas não tiveram essa necessidade emocional suprida, né? As outras já são outros 500. Mas a terceira necessidade emocional
emocional é limites realistas e autocontrole. Então, gente, se vocês acham que limites realistas é só você saber dizer não pra uma criança, né, na hora de criar e tudo mais, limites realistas vem muito mais além disso, tá? Porque quando a gente fala de limites realistas, é sim receber não, mas é também a criança desenvolver um senso de limite interno que vai ajudar ela a desenvolver um senso de responsabilidade sobre si e, ao mesmo tempo, a responsabilidade sobre as outras pessoas. Limites realistas também é aprender a ressonância que a sua ação tem no outro. Sabe como às vezes você vê aquela pessoa que, tipo, não entende, não desenvolveu que se eu gritar, o outro vai se sentir mal? Eu sei que esse exemplo é muito óbvio, mas tem vezes que a gente faz coisas que a gente não pensa no impacto do outro. E isso tem a ver com uma necessidade de limites realistas não estabelecidos na infância. E você pode estar perguntando, Ana, como assim? Eu não tô entendendo. Se você foi criado de uma forma meio mimada, que só a sua necessidade emocional importa, só o que você quer importa, e os pais agem sempre pra estar suprindo o filho, sempre pra estar suprindo o filho, em nenhum momento teve um ser humano que virou e falou, sabe quando você age dessa forma, eu fico chateada? Sabe quando você age dessa forma, isso me machuca? Não, porque a prioridade é o filho se sentir bem, é a criança se sentir bem. Em nenhum momento pensa que pra criança se sentir bem, ela tem que parar pra pensar que talvez ela possa prejudicar o outro pra ela estar se sentindo bem. Não sei se ficou claro pra vocês. Então, os limites realistas, eles constroem tipo um senso de coletividade na gente, né? Uma criança com limites bem internalizados, né? Ela vai conseguir sentir empatia, compaixão, respeitar as normas sociais e o direito dos outros também. E além disso, né, ter limites está relacionado ao autocontrole. Então é meio, eu amo chocolate, mas eu não vou comer agora. Eu não vou fazer isso agora. E esse autocontrole é muito importante até pra gente conseguir alcançar coisas ao longo da nossa vida, né? Não ter essa impulsividade. E isso tem a ver com limites internalizados. Quando você mesmo consegue virar pra você e vai falar, Eu não vou comer essa barra de chocolate. isso chama autocontrole e limites realistas internalizados. Que é basicamente a capacidade de você adiar gratificações, saber lidar com a frustração. Porque quando eu não como chocolate, eu fico frustrada que eu não comi chocolate. Eu tenho que saber gerenciar essa emoção. E também, quando eu, muitas vezes, sacrifico uma gratificação, um prazer agora, em prol de algo maior no futuro, né, pra desempenhar tarefas de médio a longo prazo, eu também preciso de autocontrole pra isso, e isso também vai me gerando, é porque uma coisa vai ajudando a outra, né, mas quando eu vou conseguindo fazer isso, eu também vou aumentando meu senso de capacidade, que é a outra necessidade emocional que tava lá em cima. Então, ter pais que dão limites realistas pros filhos, ou cuidadores que dão limites realistas pros filhos, é muito importante. Então, vamos lá pra nossa atividade, né? Imagine você criança, perguntando pros seus pais. Você consegue me pedir mudança de comportamento, me dar limites e me falar o que te traz de conforto na nossa relação de forma respeitosa e afetiva? Porque não adianta nada você dar limite gritando, xingando a criança, tratando mal a criança, porque isso não vai ser internalizado de uma boa forma. Mas você sabe colocar esses limites. Gente, limite é pedir pra pessoa mudar de comportamento. É falar, olha, eu não gosto quando você faz isso. É falar não. É trazer os desconfortos que o comportamento do outro traz na relação. Se você disse sim, talvez isso tenha sido suprido na sua infância, se não, talvez exista uma ausência. E o que pode acabar atrapalhando para você desenvolver essa necessidade emocional, né? Pais muito permissivos, pais indulgentes ou submissos às vontades dos filhos. Famílias que não oferecem limites, a disciplina, orientação ou que mudam as regras conforme o humor do dia. Hoje eu tô com raiva, hoje eu tô estressado do trabalho, então é não. Um dia eu tô feliz é sim. Gente, isso é horrível. Na criação, assim, de criança e adolescente, as regras elas têm que ser claras para esses limites serem internalizados. Pais que não ensinam aos filhos que eles devem seguir as regras aplicadas a todas as outras pessoas, como se eles fossem uma exceção e não precisam cumpri-las. Porque meio tipo, tá todo mundo fazendo isso? Não, mas filhinho, não, o papai dá um jeito. Toma cuidado com isso, gente. Também pode atrapalhar quando os pais não ajudam a criança no manejo das expressões das emoções e dos impulsos, ensinando a desenvolver autocontrole, que é você deixar a criança fazer o que ela quiser, da forma que ela quiser, e é falar, olha, não, a banda não vai tocar assim só porque você tá chateado, né? Você tem que aprender a controlar e a manejar as suas emoções. Isso é importante, gente, porque filhos e crianças, assim, num primeiro momento, eles vão precisar da nossa ajuda pra lidar com as frustrações do dia a dia e pra aprender a lidar com as próprias emoções. E depois, vendo a gente ensinando, a gente orientando, eles vão aprender a lidar também sozinhos com as emoções deles. Mas é importante que os pais e os cuidadores sejam esse referencial primeiro. Então, se você tá me ouvindo aqui e você talvez seja um pai, ou uma mãe, ou um cuidador, pense um pouco também como você lida com as suas emoções, porque seus filhos vão aprender isso muito com você. E talvez você olhe pra trás e pense, Nossa, meus pais não tinham capacidade nenhuma de, assim, emocional nenhuma, assim, inteligência emocional zero. isso também pode estar te afetando. E aí eu vou trazer aqui o que isso acaba afetando na vida adulta, né? Muitas vezes os adultos que não tiveram limites realistas, eles se tornam uma criança mimada. Tem uma criança mimada dentro deles. Um adulto que não teve essa necessidade atendida, ele terá dificuldade de respeitar os direitos dos outros. Alguns até se sentindo meio superiores, assim, tipo, não, as regras não se aplicam a mim. Eles vão se sentir melhores e com direitos especiais. São pessoas que acreditam que merecem mais e por isso devem ter mais privilégios que a maioria. Gente,
Com base em quê? Em nada. Eles só acham que eles têm esse direito. Como se as regras, pra eles, né, fossem diferentes das regras do mundo. Adultos que não tiveram essa necessidade emocional suprida podem acabar se tornando adultos arrogantes, pouco empáticos, impulsivos e ter baixa tolerância à frustração e pouca resistência para alcançar metas. Então agora a gente vai para a quarta necessidade emocional, que é direcionamento para si. Tem uma tradução, né? Porque tudo isso é uma teoria da terapia de esquema criada em inglês. Então tem vários tipos de tradução. Também a gente pode chamar de validação emocional, né? Na quarta necessidade emocional. Mas em muitos livros aqui no Brasil tá direcionamento para si, né? O que é essa necessidade emocional, né? Funciona como o contraponto com limites, né? Então, a gente vai ver aqui necessidades emocionais opostas. Então, o direcionamento para si vai ser o oposto do que eu acabei de falar. O que isso significa, né? Se tem uma falha no suprimento da necessidade de limites, gera um adulto que se coloca acima de tudo e de todos, né? O centro do universo. A falha no suprimento do direcionamento para si gera um adulto que se coloca abaixo de tudo e de todos. Os outros são o centro do universo. É como se o outro sempre viesse em primeiro lugar. Por isso, toda criança precisa que as suas necessidades e emoções sejam validadas, sejam vistas. É válido o que você tá sentindo e pensando. Porque se você cresceu num lar que é tipo, Não importa a sua opinião, ninguém liga, eu que tô certo sempre. você vai entendendo que você tem que se direcionar ao outro, de se direcionar à necessidade do outro, o que ele pensa. Tá sempre pra fora, né? Você nunca olha pra si porque o seu nunca é válido. A criança, né, pra desenvolver e ter essa necessidade emocional suprida, ela precisa crescer em um ambiente que permita que ela se expressa e o que sente e o que deseja sem retaliação, gente. Precisa acreditar que não tem que renunciar a quem ela é, ao que ela sente, pensa, sonha, o que ela acredita. Ela tem que ser estimulada a buscar e realizar os próprios desejos, as próprias necessidades, sem desconsiderar as necessidades dos outros e buscando um equilíbrio. Então o que eu quero fazer? O que eu quero fazer com a minha vida? Quais são os meus sonhos e tudo mais? E aí, pra gente ter uma boa convivência, como eu vou conciliar com o outro? Como é que eu vou comunicar pro outro? Eu vejo isso muitas vezes no meu consultório, assim, pessoas que nem sabem o que querem fazer com a própria vida. Porque muito provavelmente foram muito invalidadas quando criança. Os cuidadores, os pais não estavam nem um pouco a fim de entender e ajudar a desenvolver esse senso de até individualidade também. Então, vamos pro nosso exercício. Você, criança, e pergunta pros seus pais. Quando ele contar o que é importante pra mim e te expressar as minhas emoções, você vai estar disponível pra me acolher e validar? Se sim, gente, essa necessidade emocional pode ter sido atendida. Se não, talvez possa ter havido faltas. E o que vai atrapalhar? Eu já comecei a dar um spoiler do que pode atrapalhar, mas normalmente o que atrapalha no suprimento dessa necessidade emocional é pais que condicionam o seu amor. Pais que colocam condições. Se você for mais carinhoso, se você for bom aluno, se você for responsável, se você gostar de esporte, se você for feito ali sob medida pra mim e pro meu bem-estar, aí eu te amo. Então, famílias que fortalecem nas crianças, é criança que elas precisam se restringir ou suprimir aspectos importantes de si mesma para serem amadas e obterem aprovação. Então, por exemplo, se toda a minha família pratica esporte e eu não gosto, mas a minha família valoriza isso e não valoriza eu gostar, sei lá, de pintar, nesse caso eu vou me enquadrar pra gostar de esporte e aí a minha necessidade de pintar vai ser suprimida. E o que a gente tá falando no final, gente, é que são pais que valorizam as próprias necessidades emocionais ou a necessidade de manter a aparência mais do que as necessidades da criança, que muitas vezes a criança tá com necessidade de fazer alguma coisa, muitas vezes Meu Deus, meu filho vai dançar balé, o que os outros vão pensar disso? Não, meu filho vai entrar numa luta. É mais ou menos essa a ideia. Os pais estão muito mais preocupados com si do que entender a autenticidade da criança ali. Como isso vai acabar afetando a vida adulta, gente? Quando tem essa ausência, você pode acabar se tornando um adulto que busca atender a necessidade dos outros em lugar das suas próprias. Então, no ambiente que você cresceu, se você teve essa falta, você acabou se tornando uma pessoa muito boa em ler a expectativa do outro e fazer o que é esperado pelo outro, né? Porque era mais ou menos a dinâmica que você tinha aí com seus pais, de fazer o esperado pra eles. E você vai começar a replicar isso fazendo isso pros outros, pra agradar ou pra evitar alguma consequência, porque muitas vezes quando a gente não faz o que o outro pede, tem vezes que a gente recebe retaliação. E assim, quando você for adulto, você pode acabar repetindo esse padrão de tentar se enquadrar pra se sentir amado e aceito, porque fica um amor condicional. Então, se lembra que eu falei no começo do episódio? Se a gente não olha pras nossas ausências, a chance da gente perpetuar essas ausências na nossa vida é muito alta. Então, serão adultos que terão dificuldade de dizer não, colocar limites no outro e muitas vezes nas relações interpessoais eles terão uma postura assim meio de submissão. Adultos assim, né, a gente costuma dizer, né, que colocam a sua autoestima na mão dos outros, pois depende das reações alheias pra se sentirem aceitos. Até porque muita gente, se você não sabe quem você é, se você não aceita quem você é, você depende muito da aprovação do externo, né? Por isso que é direcionamento pro outro, essa necessidade emocional. E agora vamos para a nossa última necessidade emocional, que é espontaneidade e lazer. Isso daqui, gente, essa necessidade suprida ou não, determina se a gente vai viver a nossa vida com leveza ou carregando tonelada nas costas.
Eu não sei se pegou aí pra alguém, pra mim pega muito essa necessidade emocional. E essa relação com o mundo, gente, começa a ser construída na nossa infância, no ambiente que a gente cresce. A criança, ela precisa ser valorizada na sua espontaneidade e nos seus sentimentos. Precisa se sentir relaxada e estimulada a procurar momentos de lazer, diversão e felicidade. Sabe quando você tá brincando e essa mãe fala, Vai lavar uma roupa. então, você não pode ser espontâneo nem ter lazer, porque os seus momentos de lazer, de diversão, que você não tá preocupado com nada, que você tá descontraído, eles não existem. Então, vamos fazer aqui o nosso exercício. Você, criança, pergunte pros seus pais. Vamos conseguir construir uma relação leve, divertida e que consiga separar as pressões do dia a dia do nosso lugar seguro? Se sim, uma necessidade um pouco mais suprida. Se não, podemos estar olhando para alguma ausência. E o que pode acabar atrapalhando, né, dificultando você ter a sua necessidade de espontaneidade e lazer suprida. Famílias, se você vem de uma família que é muito rígida, severa, repressora e que costuma desvalorizar o que a criança traz de espontâneo. Então, sei lá, chega uma criança toda feliz, olha mãe, descobri isso daqui. E aí a mãe chega e fala, Nossa, não, nada a ver. e desvaloriza também um pouco que a criança tem ali a acrescentar. E esses ambientes familiares, assim, são pais que valorizam o autocontrole, o cumprimento dos deveres, a todo custo, deixando de lado a busca pelo prazer, pela diversão, pela felicidade. São famílias, assim, que acreditam que o lazer, o descanso, a diversão, ele só acontece quando dá, assim, mas não é necessidade da vida, sabe? A gente vai fazer isso, isso e isso, e aí quando der, talvez a gente vai TV, mas também se não der, também a gente dorme e volta a fazer. No dia seguinte, vamos lá, só obrigação. O lazer, a espontaneidade e a diversão, assim, eles acabam abastecendo a gente, nos dão mais energia para realizar as nossas tarefas e as nossas obrigações. Por isso que é uma necessidade emocional e é importante a gente encontrar um equilíbrio entre saber executar as nossas tarefas e as nossas obrigações e ter espontaneidade de lazer, porque um nutre o outro. Então, o que vai acontecer na vida adulta, gente? Se você não teve espontaneidade e lazer suprida na sua infância, provavelmente teremos um adulto ansioso aqui, pessimista e preocupado diante da vida. Normalmente vão ser adultos que se preocupam em manter tudo sob controle e acredito que se eles ficarem, assim, vigilantes, se tiverem alerta e forem cuidadosos o tempo todo, nada vai dar errado. Também terão dificuldade em ser espontâneos no que fazem, pensam ou sentem, por medo de serem criticados e de perderem o controle. Essa criança, né, que não teve isso suprido, assim, se tornará um adulto com alto padrão de exigência consigo, podendo se pressionar constantemente a fazer os 100%. São os perfeccionistas, são críticos e podem ser severos e punitivos quando cometem erros, consigo e com os outros. A autora coloca, e eu achei muito legal, que com os pacientes dela, ela brinca assim como se eles tivessem sempre um chicote, assim, na mão, né? Eles estão sempre prontos pra criticar e punir. Adultos com esse tipo de falta, assim, eles suprimem esses sentimentos e impulsos espontâneos, assim, tô com vontade de fazer o quê? Quero fazer o quê? Suprime. E se esforçam pra cumprir as rígidas regras internalizadas em relação ao seu desempenho, sempre, ou quase sempre, às custas da própria felicidade. Então nossa, tá um dia lindo aqui de sol, eu poderia ir pra praia, eu tô afim de ir pra praia. Não, mas eu tinha combinado de fazer isso, isso, isso na minha lista, então eu vou fazer isso, quando der eu vou pra praia. Aí chega, você começa a trabalhar, você fica cansado, você pensa, pô, não vai dar pra ir pra praia porque eu tô exausto. Talvez o sol até já tenha se posto. E aí, você se privou de algo que te deixaria feliz, te traria felicidade e leveza em prol das regras que você criou internalizadas aí. E pessoal, fez sentido pra vocês? Porque quando eu soube disso daqui, da terapia do esquema, pra mim as coisas começaram a fazer muito mais sentido do que eu preciso pra eu me sentir mais feliz e mais suprida na minha vida e nas minhas relações. Então, se você gostou desse podcast, se gostou desse episódio, já deixa 5 estrelinhas aqui pra esse episódio chegar a mais gente. Ativa o sininho pra você não perder mais nada do Mente Reflexiva. E também não deixa de seguir. E eu vou deixar aqui um convite pra você compartilhar com alguém que precisa começar a saber sobre as necessidades emocionais e entender quais não foram supridas. Manda lá, tipo, olha esse conteúdo aqui. Vê se você se identifica. E também, se você quiser se conhecer, entender suas necessidades, entender quais são os seus padrões, como a sua infância impactou a sua vida, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra fazer terapia, que eu posso te atender ou eu posso te mandar pra alguém da minha equipe. E também não deixe de participar do nosso canal aqui do Mente Reflexiva no WhatsApp ou da nossa comunidade, que é o Clube dos Reflexivos. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu vou estar no @reflexivacast e também no meu Instagram de psicólogo, que é o @AnaTeresaCavalcante, Teresa com um H e Cavalcante com I. E sabe o que eu quero deixar aqui pra vocês comentarem no episódio? O emoji do chicote. Eu vou até aqui abrir meu celular pra ver se tem um emoji do chicote. Pera aí. Ih, gente, não tem emoji do chicote. Verifiquei. Foi fake news aí que eu dei pra vocês. Então vamos colocar um cowboy? Gente, eu sei que não tem nada a ver, mas assim, chicote, cowboy, sei lá, me lembrou. Tem aquela carinha amarelinha com um chapéu, assim, meio de rodeio? Comentem aí. Os entendedores entenderão nesse episódio. Então, gente, muito obrigada e até o próximo episódio.